Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Qual é o seu chamado? Qual dom o Senhor te presenteou? Porque você nasce com um dom, um presente, um chamado, uma facilidade, um talento. Você precisa saber qual é o dom e aonde você pode utilizá-lo para o bem comum, para o bem do corpo de Cristo. O Salmo 133 nos diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Arão é um tipo de Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote do Antigo Testamento e aponta para Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança. O óleo que escorre da cabeça de Arão para as suas vestes simboliza a unção do Espírito para o seu ministério. Jesus foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo e é continuamente ungido, porque ele é o cabeça do corpo da igreja. Essa unção flui sobre o seu corpo, a igreja, transmitindo aos seus membros dons espirituais para a edificação do corpo como um todo. Jesus é a fonte de todos os dons espirituais e ele nos libera em seu corpo, a igreja, pelo poder do Espírito Santo. Esses dons são dons gratuitos, ou seja, aqueles que os exercem receberam de graça de Deus para exercê-los na igreja, no corpo de Cristo. Não apenas a igreja física, o templo físico, mas a igreja espiritual. Antes de realmente olharmos para os dons, as manifestações do Espírito, precisamos primeiro entender as coisas relacionadas a estes assuntos. Em primeiro, todo filho de Deus nascido de novo tem um ou mais dons espirituais. Segundo, esses dons não podem realmente operar independente do corpo de Cristo. Terceiro, os dons do Espírito Santo são dados ao corpo de Cristo para beneficiar os outros, não para benefício pessoal. Quarto, os dons do Espírito Santo são distribuídos segundo a vontade de Deus e nunca segundo a nossa vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Tudo isso é obra de um só e o mesmo Espírito, e ele os dá a cada um conforme quer. Em quinto lugar, os dons do Espírito Santo nem sempre são um sinal de maturidade espiritual. Em sexto lugar, os dons do Espírito Santo nunca passaram. Hoje muitos desacreditam dos dons do Espírito, mas eles continuam e vão continuar até que Jesus volte para se unir à sua igreja, à sua noiva, o corpo. Como ele é o cabeça, quando nos unimos a ele, nós passamos a viver com ele por toda a eternidade. Em primeiro, existem os dons de liderança, que preparam o povo de Deus para obras de serviço. Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em primeiro, os apóstolos significam literalmente
O enviado são aqueles que ministram em diferentes igrejas, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João. E também tem aqueles que plantam igrejas, como o apóstolo Paulo e Apolo. Um apóstolo tem a capacidade do Espírito de exortar, fortalecer, encorajar os líderes da igreja local em evangelismo e também no ministério. Normalmente, alguém com o chamado apostólico é capaz de ensinar, evangelizar, ter autoridade para ordenar presbíteros na sua igreja local. É alguém com uma autoridade também para orar, para que novos convertidos sejam cheios do Espírito Santo. Embora tenham principalmente esse ministério móvel, ainda assim prestam contas aos presbíteros da igreja ao qual foram enviados. Paulo e Barnabé prestavam contas à igreja de Antioquia e eram fiéis em manter a responsabilidade pelo seu ministério. Pedro também prestava contas à liderança da igreja em Jerusalém. Os verdadeiros apóstolos não são auto-independentes e não podem fazer uma lei apenas para si mesmos. Biblicamente, eles têm responsabilidade perante toda a igreja, pelo que dizem e pelo que fazem. Paulo descreve o verdadeiro ministério de um apóstolo quando diz em 1 Coríntios 2, versículo 1 assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em segundo, o ministério do profeta. Um verdadeiro profeta não traz novas doutrinas, mas com a ajuda do Espírito Santo revela as coisas mais profundas que Deus já deu em sua palavra. O verdadeiro profeta são homens e mulheres que, na palavra e na oração, acabam identificando a doutrina fundamental. O profeta Daniel foi capaz de prever com precisão o futuro, porque procurou entender o que Deus já havia dito em sua palavra, através do profeta Jeremias. Quando ele entendeu o significado, implorou a Deus em oração e jejum. Daniel foi totalmente preciso nas suas previsões, que fez a respeito de 4 grandes impérios futuros e eventos que levariam à segunda vinda de Cristo. Os verdadeiros profetas são 100% precisos quando profetizam sobre o futuro. Moisés nos diz o seguinte em Deuteronômio 18, 20: O profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Claramente precisamos entender que algumas profecias ainda não se cumpriram, como o desfecho de muitos profetas, como o profeta Daniel, sobre os últimos reinos, sobre os pés da estátua de Nabucodonosor, que ainda não se cumpriram, nem a pedra que vai bater nessa estátua, destruí-la e se tornar de um reino eterno. Então nós precisamos ouvir algumas profecias e pedir discernimento a Deus para saber se aquilo é um cumprimento enquanto estamos vivos ou não. O verdadeiro profeta vive na presença de Deus o tempo todo. Sua palavra nunca está longe da sua mente e coração. São homens e mulheres que oram e estão sempre abertos ao que Deus quer lhes dizer através da palavra. Um verdadeiro profeta falará palavras de encorajamento e exortação, mas outras vezes falará palavras de correção, repreensão e julgamento. O seu estilo de vida, na maioria das vezes, não será de riqueza. No Antigo Testamento, o ministério do profeta era triplo. Ele profetizava sobre o seu próprio tempo, sobre a primeira vinda de Cristo e sobre a segunda vinda de Cristo, incluindo também o milênio e a eternidade.
No Novo Testamento, o papel do profeta era principalmente de anunciador, aquele que trazia a mensagem de Deus às congregações locais, embora às vezes pudessem também prever o futuro. Estes homens eram móveis e não necessariamente ligados a uma igreja definitivamente. Ágapo foi um profeta viajante. Ele também predisse o futuro, no que dizia a respeito ao apóstolo Paulo, lá em Atos 21. Havia outros que residiam numa igreja local, como lemos em Atos 13. Um profeta hoje seria alguém que pode pregar a palavra de Deus de modo a atrair as pessoas de volta ao que Deus ensina verdadeiramente na sua palavra. Elias é um bom exemplo do ministério do profeta. Mesmo tentando fugir do seu chamado quando Jezabel ameaçou sua vida, ele acaba sozinho em uma caverna, lutando contra o desânimo e a depressão, até que decide voltar ao seu chamado de profeta. Em terceiro lugar, nós temos os evangelistas. São aqueles que têm a graça de exercer o dom de ganhar almas. Eles sabem como ganhar pessoas para Jesus e treinar outras pessoas na mesma obra do evangelismo. Eles exercem outros dons do Espírito, especialmente palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, a operação de milagres e cura. É claramente visto no ministério de Filipe, o evangelista, em Atos 8. Eles, como os profetas, serão antes de mais nada homens da palavra, com ênfase para arrependimento e fé em Jesus. Um evangelista pode pregar em pequenas e em grandes reuniões. E pode ser alguém dotado de um testemunho pessoal incrível, que atraia mais pessoas para Cristo. Eles geralmente são móveis, mas também podem estar situados em sua igreja local. A sua principal característica é que eles têm uma graça além para ganhar almas para Jesus. Normalmente são pessoas populares, pessoas que atraem outros para si com muita facilidade. Todos nós temos que evangelizar, mas estes têm uma facilidade incrível e palpável. Em quarto e quinto lugar, nós temos os pastores e os mestres. Esses papéis estão um pouco mais interligados. Um pastor é muito importante que tenha a capacidade de ensinar e também de pastorear uma congregação. Alguém pode até ter o dom de ensino, mas não ser um pastor. Mas dificilmente um pastor não terá o dom de ensino. O pastor deve liderar pelo exemplo e, desta forma, atrair o seu rebanho. O verdadeiro pastor protege as suas ovelhas de doutrinas e falsos profetas, falsos mestres. A palavra pastor pode ser traduzida como superintendente, presbítero ou ancião. A Bíblia nos ensina que existem 3 tipos de pastores. O lobo em pele de cordeiro, como lemos em Mateus 7:15, ele introduz engano espiritual e doutrinas erradas, destruindo o rebanho através de orgulho, ambição pessoal e ganância por dinheiro e poder. Em segundo, existe o mercenário. Ele trata o ministério como uma carreira ou uma profissão. Na verdade, só está sempre preocupado com o seu salário, sua aposentadoria, sua reputação. Geralmente, o mercenário não defende as ovelhas quando vê o lobo se aproximando. Há pastores que sabem que alguns homens estão ensinando erradamente, mas não fazem nada, porque querem manter a sua congregação e as suas posições na igreja de maneira intacta. Em terceiro lugar, o outro pastor, que é o verdadeiro, que dá a sua vida diariamente em serviço e cuidado espiritual da nutrição das ovelhas. Este é quem tem realmente o dom, o chamado de ser pastor, porque as ovelhas são difíceis de conduzir e muitas vezes se desviam do rebanho. O mestre é aquele que consegue desmiuçar a palavra de Deus com muita facilidade. Ele tem interesse em estudar cada vez mais. E enquanto uns olham para uma passagem bíblica e tiram uma frase, ele muitas vezes tira uma pregação inteira, um texto inteiro com muita facilidade. Tem prazer nisso. Ele é considerado aquele que vai nas entranhas da Bíblia Sagrada e com um dom de mestre consegue ensinar com muita facilidade para os demais. Continuando falando sobre os dons, quando lemos 1 Coríntios 12, Paulo está listando dons que devem acontecer
e que possivelmente você possa ter dentro da igreja, como o corpo de Cristo. Lembrando que nem todos manifestam os mesmos dons. Além disso, o dom é sempre para beneficiar a todos. E é o Espírito Santo que decide como vai distribuir os dons dentro do corpo. Então, quando continuamos, 1 Coríntios 12, versículo 8 diz: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Então, aqui nós temos duas coisas: a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria que Paulo fala aqui é quando Deus fala a sua palavra em uma circunstância específica na vida de alguém, ou em uma situação difícil que o corpo, a congregação local está enfrentando. A palavra de Deus sempre apoia esta mensagem de sabedoria, essa palavra de sabedoria. Este dom também opera no ministério de um profeta, porque ele vive na presença de Deus e é um estudante da palavra. A palavra de sabedoria está dentro dos dons de fala. Este dom descreve alguém que possa entender e falar a verdade bíblica de forma a aplicá-la com habilidade nas situações da vida, com todo discernimento. Já a palavra de conhecimento também é um dom de fala que envolve a compreensão da verdade com uma visão que só vem por revelação de Deus, conhecimento de Deus. Basicamente, é uma pessoa saber sobre uma determinada situação ou problema na vida de alguém. Isso acontece mais em pastores, com dom pastoral. Então ele acaba conhecendo os membros da congregação e carrega muitas vezes esse dom. O próprio Senhor Jesus teve esse dom quando viu o coração das mulheres junto ao poço, em João 4,18. A mensagem de conhecimento ou a palavra de conhecimento anda de mãos dadas com esta palavra de sabedoria. Às vezes a sabedoria é necessária quando uma mensagem de conhecimento é transmitida. Uma coisa é ver o coração de uma pessoa e a outra é mostrar-lhe uma saída de sabedoria para aquela situação que está sendo revelada na palavra de conhecimento. Às vezes, através de uma palavra de conhecimento, será trazida à luz uma situação que precisa ser corrigida. E então uma palavra de sabedoria fornece um caminho de correção. Então continuamos 1 Coríntios 12, 9. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. Então aqui nós temos o dom de fé e o dom de cura. Todo cristão tem fé, mas nem todo tem o dom da fé. Pessoas com este dom passam muito tempo orando e até jejuando diante do Senhor. Também muitas vezes têm o dom de operar uma mensagem de conhecimento e sabedoria. Digamos que Davi teve este dom de fé quando matou Golias. Josué e Calebe tiveram este dom quando estavam mais do que dispostos a derrotar os gigantes da terra prometida. Moisés teve este dom quando ordenou que o Mar Vermelho se abrisse. Quando falamos do dom de curas, a palavra utilizada no grego é no plural, curas, o que sugere que há diferentes dons de cura e diferentes tipos de doença. Também pode indicar que nem toda cura é a mesma. Alguns serão curados instantaneamente e outros terão um processo gradual de cura. Isso também está ligado ao padrão de curas na Bíblia. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão antes de ser curado. Jesus tocou 2 vezes nos olhos de um homem antes dele ver claramente. Jesus disse a um cego para ir se lavar no tanque de Siloé. Este homem foi, lavou-se e voltou para casa enxergando. No tanque de Betesda, ele curou apenas um homem, apesar de haverem muitos outros doentes espalhados ali. O poder de Deus precisa estar presente quando a cura acontece. Lucas 5,17. E o poder do Senhor estava presente para ele curar os enfermos. Nem sempre, mesmo você tendo o dom da cura, orando por alguém, essa pessoa vai ser curada, porque depende do poder de Deus, depende da fé daquela pessoa e depende realmente da vontade do Senhor em curar aquela pessoa. Então, precisamos entender se esse dom está em nós. Todos nós precisamos orar pelos enfermos, mas muitos de nós terão uma facilidade com este dom. É algo que sai naturalmente e você inclusive sente alegria em estar sempre orando pelos enfermos.
Continuando 1 Coríntios 12, versículo 10. Há outro poderes para realizar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, há outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Milagres são feitos de poder que transcende as leis da física normais. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho. Elias fez flutuar a ponta de um machado. O bastão de Moisés tornou-se uma cobra diante do faraó. Josué orou a Deus e atrasou o sol um dia. Lenços e aventais que haviam tocado o apóstolo Paulo eram levados aos enfermos e eles eram curados e libertos de espíritos malignos. Jesus andou sobre as águas. Geralmente, aqueles que têm esse dom seriam evangelistas ou missionários no campo onde enfrentam bruxaria ou poderes demoníacos. Lembre-se de que Moisés precisava do poder de Deus para se igualar e ser superior ao poder de Satanás, quando eles foram operados através dos mágicos do Egito, Janes e Jambres. Nesses últimos dias, nós, os cristãos, precisaremos conhecer esse dom, à medida que o tempo do anticristo se aproxima. Lembre-se de que a vinda do iníquo estará de acordo com a obra de Satanás, exibida em todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas falsificados. As duas testemunhas, em contrapartida, também farão dons de milagres. Nós temos também dito aí o dom de profecia. Já falamos sobre o ministério de profeta. Então, o cristão pode ter o dom de profetizar e não necessariamente será chamado de profeta. Uma pessoa que profetiza é um anunciador, no contexto da palavra, e para a sua igreja ou para uma pessoa específica. Qualquer cristão pode ter uma mensagem profética. Na verdade, Paulo incentiva todos a fazerem isso para que toda a igreja seja edificada, lá em 1 Coríntios 14. A questão é que cada vez mais os falsos profetas estão aumentando nos últimos dias. Então é preciso ter muito discernimento no espírito e muita sabedoria para saber a quem devemos ouvir. O verdadeiro profeta ou aquele que está trazendo algo profético, ele precisa ter bons frutos na sua vida. Basicamente, a profecia ou uma mensagem profética tem esses 3 tons. Pode ser positiva para orientar, edificar e aconselhar. Pode ser uma palavra negativa, como advertência, repreensão para arrependimento do pecado. E também pode ser uma previsão sobre algum evento futuro com o intuito de proteção, de arrependimento, de oração, de conversão dos caminhos. O outro dom escrito aqui em 1 Coríntios 12 é o discernimento de espíritos. E aqui é importante este dom. Justamente o que acabamos de dizer, quando você se depara com um falso profeta, você precisa ter discernimento de espírito, para saber se o poder que está operando naquele profeta, naquele mestre, naquele pastor, ou quem quer que seja, um mago, alguém que se diz homem de fé, se você tem o dom do discernimento de espírito, e todos nós podemos ter através do Espírito Santo que atua em nós, você vai saber discernir se aquilo vem de Deus ou vem de Satanás. E por último, o dom de línguas e interpretação, que andam juntas. Um não pode funcionar publicamente sem o outro. O dom de línguas pode edificar pessoalmente cada um de nós, em nosso quarto de oração. Mas na igreja local, se for para falar em línguas em voz alta, é necessário que haja a interpretação. E futuramente eu posso fazer um vídeo só sobre as línguas e os dons de línguas e interpretação. Se vocês tiverem interesse, escrevam aí nos comentários. Por enquanto, é importante que vocês estejam em oração, buscando ao Senhor quanto aos dons e para que possamos estar atuantes, frutificando dentro da nossa igreja espiritual de Cristo. Que o teu chamado seja descoberto, dia após dia. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.